Eu me chamo Giancarlo Fernandes Patrício, tenho hoje 34 anos e já vão 12 aninhos que eu atuo como barbeiro, fazendo aí a cabeça das pessoas uma coisinha melhor, por assim dizer. Em questões familiares eu tenho descendência mesmo, né? Eu sou brasileiro, mas tenho descendência portuguesa do lado da parte paterna da família. O meu tetravô e o meu bisavô são portugueses. Eu normalmente sou natural do Brasil, mas nascido mesmo numa cidade até como interior, que nós chamamos lá, quase uma aldeia como aqui, chama-se Piracaia. É uma cidade próxima a São Paulo. Aquilo são pessoas também muito calmas, assim como o Marco, percebe? São situações em que aquela cidade todo mundo se conhece todo mundo, meus pais ainda lá estão. Tem lá suas criações, galinhas e cenas assim, é um ambiente muito bom, diferente do que eu acho que nós hoje em dia, às vezes pela televisão, ouvimos dizer do Brasil, o que é um lado muito triste, o que também é realidade, infelizmente, né? O que nos deixa triste, né, estar fora e saber que lá é tão complicado em outras questões dentro de política e insegurança. O que eu sinto falta, posso ser sincero, há muita coisa que eu já não sinto mais falta, porque eu consegui suprir muito cá em Portugal, por incrível que pareça. Portugal, não só em questão das pessoas, os portugueses me acolheram e acolheram a minha família tão muito bem, percebes? Como no quesito de suprir as coisas. Vamos imaginar, a culinária portuguesa é incrível, percebes? E é muito, em alguns aspectos, muito próxima à brasileira, então já não sinto tanto aquilo. O beber então nem se fala, o nosso vinho aqui, ainda mais agora no Marco aqui, o nosso vinho não tem o que dizer, percebes? Preconceitos eu acredito que exista. Sim, ainda há preconceitos em alguns casos. Eu vejo muito por questões do que eu passei no Porto antes, cá no Marco, não. Sabe, fui muito bem recebido e ainda sou até hoje. Mas já tive situações no Porto em que o português, de certa forma, ou um outro serviço, deu-se a entender que eu era brasileiro e aquilo não correu muito bem. Vejo por outras situações de outros amigos e principalmente amigas. Há um fator muito complicado com a parte feminina brasileira, com a mulher brasileira, ainda uma subjetificação, se eu posso assim dizer, em questões até, vamos imaginar, da procura de trabalho, sabes? Normalmente um imigrante quando vem tentar uma coisa nova, uma vida nova, né? Assim como os portugueses também vão tentar algo fora, principalmente para um lado financeiro, sabendo que no país às vezes não está nas melhores condições que era o que era preciso, né? A maior diferença, não só as maiores, mas a maior diferença e a principal, e é o que eu venho buscar aqui, de viver em Portugal do que viver no Brasil, eu acredito que é a segurança. Cá em Portugal eu consigo dar à minha família uma coisa que eu não conseguiria dar em aspecto nenhum no Brasil. E felizmente cá em Portugal eu consegui isso. Eu sou tranquilo, aqui ainda mais no Marco, onde eu fui muito bem recebido. Eu trabalho muito bem aqui. Eu tenho a minha filha, as pessoas já conhecem também a Clarinha. Ela é uma criança está indo agora para 7 anos. Ela vem, ela anda, vai no parque, vai ao café. Jamais eu conseguiria ter isso para ela no Brasil. Tanto a comunidade portuguesa e principalmente as pessoas aqui do Marco, eu fui muito bem recebido desde logo do início. Eu cheguei cá em Portugal já em 2016, início de 2016, foi isso. E eu acho que a maior dificuldade, por assim dizer, foi apesar de falarmos o português, mas claro, temos o sotaque português Portugal e o sotaque português Brasil, mas eu acho que adequar a velocidade que o português aqui em Portugal fala. Isso foi a minha dificuldade. Consequência, lidar com as pessoas depois foi criando mais... Acabou por ser fácil, né? Ainda mais que o meu trabalho vocês veem que é lidar com o público, é um serviço, é cortar cabelo, é desfazer barba, parar. Então nós todo dia estamos ali a falar com um, com o outro. Isso acaba por criar eu acredito que criamos uma amizade. Inclusive, essa palavra amizade é uma coisa que
gosto e eu acho que eu estou a criar não só raízes, mas amizades aqui no Marco. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer às vezes aos meus clientes aqui, que por acaso foi um cliente que me falou e ficou na minha cabeça, que era... ele dizia assim: ô Patrício, é engraçado que na tua barbearia um gás entra cliente e sai amigo, percebes? E hoje eu vejo que o meu negócio aqui, e não só o negócio da barbearia está a correr bem, mas eu vejo que mesmo quando eu estou na rua ou no mercado, alguma coisa, eu tenho aquele acolhimento das pessoas do Marco, o que eu só tenho a agradecer a todos vocês, mesmo, só tenho a agradecer. Bom, eu vim para o Marco já tem 1 ano e meio. Esse tempo antes eu estive no Porto. Eu vim para o Marco porque tenho um grande amigo meu aqui no Marco, em que, pronto, além de me ajudar muito sempre, foi ele o precursor da ideia de falar assim: eu sempre passo ali, Patrício, e vejo uma barbearia. Eu sempre passo ali e vejo uma barbearia. E um belo dia ele me ligou e falou: a loja vai ficar vaga, o que tu achas? E eu apostei. Ainda era altura de pandemia, eu sei, nunca é uma boa altura para se investir, por assim dizer, acredito eu, mas as coisas correram bem. E aí cá estou, pronto, vim ao Marco, vim junto com a minha família. Eu tenho a minha esposa e tenho uma filha que é a Clara, pronto, agora tem indo já para 7 aninhos e estamos aí, está correndo muito bem. Essa ideia de unir as culturas é muito interessante. Nós temos que ver esse ponto pelo lado do próprio enriquecimento do ser, percebes? Nós estamos a trabalhar com mais pessoas, estamos a pensar de forma diferente, estamos a consumir coisas diferentes do próprio país, percebes? Lógico, não devemos e nunca pretendemos, na verdade, deixar o que nós somos. Não é essa a questão. A grande questão é interagir, ter o interesse e poder também o absorver da outra pessoa, seja ela brasileira, seja ela de outra nacionalidade, seja ela de qualquer for, até mesmo que seja do próprio país, mas que sejam de regiões diferentes, percebes? Ponta a ponta. A gente tem que sempre tentar ter um bocadinho dessa mente aberta para absorver tudo isso. Esse é o melhor ponto e é um ponto positivo, sim, e isso é uma ótima iniciativa. Estão todos parabéns, sim, nesse sentido. Mi nombre es Migdalis Coromoto Noguera de Vieira. Soy de Venezuela, del estado Trujillo, los Andes. Tengo 59 años y soy empregada de escritorio. Trabajo con mi familia, con mi marido y mis hijos en la oficina de mecánica. Sabe que Venezuela tiene muchas culturas. Fueron 3 culturas diferentes, que fueron los africanos, los españoles y los indígenas. Por eso tenemos varias culturas, mas hacemos prácticamente todas. Las características, es un país muy alegre. Venezuela tem muitas tradições, no Dia dos Santos, na Páscoa, la decimos Semana Santa. En Navidad tenemos las misas, decimos allá, las misas de madrugada, que son muy bonitas. Y así sucesivamente, muchas tradiciones. Las culturas, las comidas son muy diferentes acá en Portugal. En Venezuela siento falta de la familia, en principal a familia. Apesar de não ter já meus pais, que já faleceram, tenho irmãos, somos 7 irmãos e pronto. As comidas não tanto, porque já estou habituada aqui a este país. O clima também não, porque eu prefiro o frio, eu gosto muito do frio. E de resto, pues, já estou habituada aqui, já não sinto assim tanta falta da cultura venezolana. As pessoas aqui, não é para falar mal de ninguém, não é,
Mas ao princípio, quando as pessoas não nos conhecem, sim, há preconceito. Mas mais os antigos, as pessoas mais antigas, mais velhas, né? Os jovens não. Os jovens se relacionam bem com qualquer nacionalidade. Os antigos começam com coisas, querem saber muitas perguntas, querem saber de que família, de onde são, não sei o quê. Pronto. Mas depois não, depois já até são amáveis. Sim, eu gosto da gente de cá, porque primeiro como uma entrevista que eles fazem às pessoas, mas depois já não, depois já são muito boas pessoas e gostam de ajudar. Temos um exemplo agora com o problema que estamos a passar agora, não é? Da guerra. Portugal está sendo um país solidário. Pronto, as maiores de Marco, quando eu cheguei, vou falar do tempo que eu vim aqui porque foi quando o que mais me impactou. Quando eu cheguei aqui, isto era uma aldeia, não tínhamos praticamente nada. Quando eu cheguei aqui, eu conhecia Penafiel e Marco de Canavese, gostei das duas cidades para morar. Tanto foi que quando eu vim aqui a passar luas de mel, casei lá e vim passar luas de mel, já conhecia isto. Decidi morar em Marco, eu gostava de Marco, por ser uma cidade. Na altura não era reconhecida a cidade, naqueles anos não. Só que depois meu marido conseguiu o trabalho cá, na zona de Alpendurada. E acabamos por ficar, construímos a oficina, meu marido pouco a pouco foi construindo uma oficina de mecânica. Na altura não tínhamos cá nada, oficinas também não, era só uma em Alpendurada. E pronto, fomos criando raízes e fomos ficando e cá estamos. Sim, vamos falar da família do meu marido, que foi onde eu cheguei. Receberam muito bem, meus sogros foram os meus segundos pais. Apesar de eles não me conheciam, minha sogra foi muito boa pessoa, meu sogro também. Me receberam muito, muito bem. As outras pessoas não. Não queria falar assim, mas pronto, aconteceu. Eu trouxe um menino pequenino, pronto. Ele entrou lá na escola, esta cor que eu tenho não era assim na altura, era mais escurinha. Eu vinha mais escurinha por causa do clima, porque nós somos pretos. Esto es un moreno, lá es un moreno esta cor, só que eu vinha mais escurinha. A medida que foi passando o tempo, pues fui ficando mais clarinha. Pronto, e havia pessoas que me chamavam preta, mas não eram a preta, não. Era a fulanito casou com uma preta. E fomos muito discriminados. Meus filhos foram tratados com bullying na escola, os três, tenho 3 filhos, os 3. Pronto, mas depois isso vai passando, se vão habituando. E pronto, e tudo passa. É que já não são assim, porque já há mais, porque naquele tempo havia pouca imigração. Eu também compreendo. Foi no ano 89, havia pouca imigração. Aqui nesta zona do Marco. E aconteceu isso por causa disso. Se fosse na cidade, pues já não acontecia. Mas foi passando e agora já eu não vejo já isso. Porque graças a Deus os jovens já estudaram na altura, eles também pouco estudavam, não era, ficavam até a 4ª classe, iam para as pedreiras, né, que era o que havia mais na zona, eram pedreiras, eles saíam da 4ª classe e iam a trabalhar. Agora não, os jovens imigram, estudam, fazem Erasmus, pronto, e é tudo muito diferente, graças a Deus, que a mentalidade cambiou muito. Quando eu vim, veio meu marido, já era casada, português, que ele imigrou muito novo. Meu marido migrou com 21 anos, também por a falta de trabalho aqui na zona, no país. Imigrou e esteve lá 10 anos, meu marido em Venezuela. Lá casamos, tivemos um bebê e viemos para cá. Meu bebê já tinha 3 anos. E como meus sogros são de cada zona do Marco, foi ela que me acolheu, que eu disse, ela foi ela que me acolheu. Então, meu marido arranjou emprego cá em Alpendurada, numa empresa aqui em Alpendurada, e fomos ficando aqui. Depois construímos a oficina, depois a casa, e aqui agarramos raízes e aqui estamos.
E uma zona que eu gosto muito, que é uma zona calma, há muita segurança aqui. Eu gosto muito do Marco. É bom, porque nós aprendemos uns dos outros. São culturas diferentes, mas não rechazando as culturas. Eu nunca rechacei a cultura de Portugal, porque eu até já conhecia. Porque Venezuela foi um país que acolheu muito imigrante. Já conhecia as culturas de aqui de Portugal, Itália, espanhóis, pronto, enfim, muita gente que migrou para a Venezuela. Chamo-me Wagner Andrade, tenho 20 anos, vivo aqui no Mar de Canaveses, mas nasci em Angola e cresci em Angola. Vim morar para Portugal. Fui principalmente na zona de Leiria, estive nas Caldas da Rainha a viver durante 3 anos com os meus familiares. Depois mudei-me para o Mar de Canaveses com os restantes dos meus familiares que estavam em Angola e vivo cá, sou estudante, estou a terminar o meu curso de audiovisual e como part-time às vezes faço música e faço rap e gosto de estar aqui. Podia falar da comida, que isso é o ponto que assim me deixa com mais saudades também, mas também acho que o traço que mais nos identifica é a união, o convívio todos os dias, tipo estarmos à volta da mesa, a música, a alegria, e são coisas que às vezes não consigo ter aqui por causa porque não estamos todos juntos, então às vezes dá assim uma saudade que é da família, do convívio, da música, a volta, de todos a conversa, a volta da mesa, e é isso. Se calhar sim, uma característica do país, eu vou dizer do calor, yeah. Porque às vezes aqui é muito frio e às vezes ainda, apesar de estar cá a viver 6 anos, ainda não consegui me adaptar ao frio. Então às vezes eu penso, fogo, chega ali o inverno, tenho que fugir para lá para ir apanhar um pouco o calor, e a praia também, o convívio lá também é muito fixe. Em relação ao país, acho que vamos quebrando um pouco a barreira do preconceito por causa das nossas uniões políticas, e cada vez mais, né, temos Angola e Portugal são um país mais unido, apoiam-se mutuamente. Vimos agora recentemente quando foi a fase de vacinação e Angola estava assim um pouco com situações muito precárias, então Portugal juntaram-se um pouco e mandaram para lá, não só para Angola, mas também para outros países, uma ajuda. Eu acho que há uma certa discriminação ao país em relação à nossa pobreza, porque a imagem que nós passamos cá para fora é que o país as pessoas são muito pobres, e na verdade o país é muito rico, mas só que os nossos governantes é que fazem mal a gestão da nossa riqueza e não distribuem devidamente. Não temos as devidas seguranças, não temos as devidas, por exemplo, em questões de saúde, os hospitais lá são caríssimos, e se calhar uma pessoa com menos oportunidades, que não consegue sustentar a sua família e tiver um problema, não consegue ir a um hospital, por exemplo. A questão da cultura e da educação, isso é assim uma maior diferença, e foi tipo para mim um choque quando eu vim para cá, e se calhar não fiz muitas amizades no início por causa disso, porque eu não conseguia perceber certas brincadeiras, certas linguagens que utilizavam, que para mim era um pouco, eu via como uma falta de respeito, por exemplo, no dia a dia, não cumprimentar, por exemplo, na escola uma senhora da limpeza, não desrespeitá-la nesse caso,
e para mim isso era uma falta de respeito e a educação que nós tivemos lá já é um pouco diferente. Temos que tratar as pessoas de igual para igual, todos, seja em que nível a pessoa estiver. Então, para mim foi mais essa barreira, esse choque. Eu vim para Portugal em 2016 e eu já tinha familiares nas Caldas da Rainha, então num princípio fui lá, tratar dos meus documentos, deixar-me legal e depois de 3 anos percebi-me que estava a ter muitas dificuldades que se calhar eu não teria em Angola, então disse mesmo na minha cota, isto está assim, então já não vale muito a pena continuar aqui. Foi quando ela também decidiu meter o pé e disse, não, eu vou aí, isto não pode ficar assim, não vais acabar agora assim os estudos a meio, então ela decidiu vir e como ela casou-se e como já tinha casa aqui no Mar de Canaveses, ela veio para cá e eu vim morar com ela, basicamente, foi isso. A multiculturalidade é uma coisa muito importante, porque eu vejo nisso numa perspectiva, por exemplo, do hip-hop, traz muitas vertentes e cada vez mais ouvimos coisas diferentes e sonoridades diferentes de outras culturas que ao fim e ao cabo enriquecem a cultura portuguesa também e também as outras culturas e é um win-win para todos, todos saem a ganhar, todos saem a aprender mais, todos conhecem um pouco mais da história de cada um e é uma coisa importante. Nos dias de hoje, ainda mais nos dias de hoje que estamos sempre conectados e temos a culturalidade aqui mesmo presente no município, é bastante importante e isso ajuda muito no desenvolvimento também dos jovens, dos mais velhos a abrirem mais a mente e a olharem mais para os jovens e apostarem mais nos jovens e apostarem mais na educação deles e olharem para outras culturas e é isso. Sou Akira Nogueira Tüning, natural de Liestal, Suíça. Depois fui para Hamburgo, Alemanha, e agora, mais recentemente, Mar de Canaveses, Portugal. Tenho 26 anos e tirei cursos de artes visuais aqui no Marco, licenciatura iniciada de som e continuo a estudar produção e sound design. Espero que seja isso para o resto da minha vida. Os traços e características que mais gosto na Alemanha, posso dizer infraestruturas, a parte da cidade, mesmo as aldeias mais remotas são super avançadas, existe uma cultura diferente de lidar com as pessoas, de dar atenção às pessoas diferente, mesmo que digam que são mais frios, são muito mais próximos nesse sentido. Frios são mais no sentido de dão pouca confiança à primeira. Aqui em Portugal as pessoas são mais dadas logo de início, mas acho que é só isso mesmo. E o tamanho das cidades e a cidade em si, porque sou do Norte e agora também estou aqui do Norte. O Norte é a minha casa. Sem dúvida que me senti bem recebido, até porque metade da minha família é de cá, da parte materna. A maior dificuldade foi mesmo o choque de cultura, devido a uma cidade tão grande para a terra do Mar de Canaveses, que na altura não era tão desenvolvido como está agora. E a barreira linguística, que não sabia dizer nada além de olá, por favor e não, e sim. E pronto, tive que ter bastantes aulas extra, estudar bastante por mim para poder comunicar. Sentia mais quando era mais novo na escola, pronto, como os miúdos gostavam muito de gozar, todos conhecemos a Segunda Guerra Mundial e acho que é mesmo só essa parte, de resto aí não há nada a dizer. Os meus avós, pronto, eles emigraram para a Suíça nos anos 60 e muitos, 70, a minha mãe cresceu lá, tanto como o meu tio, todos portugueses. Depois os meus avós, penso que foi 3 a 4 anos antes de eu vir, voltaram para cá para poderem estar na sua terra também, e depois a minha mãe acabou por decidir fazer o mesmo e viemos todos juntos, eu, a minha mãe e a minha irmã, e foi isso, e viemos os meus avós também e voltamos todos para viver no Marco.
Aqui em Portugal acho que ainda falta aquele spice, aquela cultura para ver uma diversidade maior, tanto nas localidades pequenas como mesmo nas cidades grandes, como no Porto. Em Lisboa já se começa a ver isso, no Porto também já com a imigração que tem havido, mas na Alemanha, como isso já acontece há muito mais tempo, existe já uma outra cultura que já está muito mais enraizada lá, de diversidade e de convivência e de mistura de vários costumes. Não só a nível artístico, que é a coisa que eu mais dou importância, mas também a nível culinário, a nível político, a nível de tudo. Tolerância é uma coisa que tem que ser muito trabalhada e só se consegue trabalhar com essa diversidade. E acho que é isso. É uma das coisas mais importantes, é que haja muita diversidade, muitas pessoas diferentes de vários sítios. E estou muito feliz por ver, por exemplo, no Porto, onde estou a viver agora, que já tem primárias com imensas nacionalidades diferentes, como eu tive, porque assim os miúdos crescem com outra cabeça, com outras ideias e com outras motivações também. Nasci no União Soviética, no parte russa. E depois, quando tinha 10 anos, eu com os meus pais fomos viver à Ucrânia. Fui estudar lá, a minha família é russa, nós falamos russo. Fui estudar na escola russa, gosto muito de cultura russa. E casei depois na Ucrânia, nasceu lá o primeiro filho. E vivi na Ucrânia 18 anos e fui para Portugal quando tinha 28. Não foi eu escolher ir para Portugal, foi meu marido, porque na altura, quando se separou a União Soviética, o tempo foi muito complicado. Muita gente ficou sem trabalho, sem salário, sem receber salário meses e meses. Foi muito crime a nossa terra, foi muito complicado. E o meu marido decidiu procurar o caminho melhor. E nessa altura, como Portugal precisava mão de obra, ele escolheu Portugal. Eu fui, depois passando alguns meses, fui atrás dele. Ele trabalhou aqui em Portugal nas várias zonas. Trabalhou na agrícola, trabalhou em restaurante, nas obras, nas pedreiras, mas o profissão dele é camionista, que ele faz agora, anda a trabalho no caminhão. E eu cheguei para cá, para esta zona, porque nessa altura ele trabalhou aqui numa pedreira. Gostei dessa zona, gostei dessa natureza, gostei de pessoas. Eu não sabia nenhuma palavra para falar, mas traz comigo os livros e fui começar a aprender a língua sozinha, porque nessa altura, aqui nessa zona, não tinha cursos nenhumas. E gostei muito porque eu vi que pessoas tinham vontade para receber os imigrantes, forem tranquilos a ouvir quando nós falamos muito mal, ainda não percebemos a eles forem repetir muitas vezes. E gostei do ambiente aqui em Portugal. Eu não posso dizer que eu senti mesmo discriminação aqui em Portugal. Eu acho que portuguesas, como eles têm muitos imigrantes também, eles sabem o que é isto e eles gostam de imigrantes, gostam de receber os imigrantes. Eu senti sempre isso, que eles gostam de nós. E claro que no início tinha algumas situações, porque quando tu chegas a país novo, não sabes língua, não sabes escrever, não sabes responder, nem percebes bem, algumas pessoas aproveitem. Eles não querem fazer as suas funções do seu trabalho, dizem alguma coisa para não fazer, procurem as culpas. E eu percebi logo de início que se nós escolhemos este país e queremos ficar viver aqui, temos que aprender a língua. Isto foi dificuldade, primeiro dificuldade que nós sentimos aqui, porque não conhecemos língua, também não conheço bem a língua inglesa e devemos que aprender a língua. E às vezes ajudava até pedir livro de reclamações. Em alguns sítios aconteceu uma vez que escrevi mesmo o reclamação e outras vezes chegava só a pedir o livro e pessoas já ficarem mais ela sabe escrever, ela percebe alguma coisa e já ficarem. Também no início, desculpa, lembrei uma história que quando fiquei grávida ainda não tinha documentos de legalização e não consegui ter consulta. No centro de saúde dizerem-me que eu tenho que voltar à Ucrânia nascer bebê. Tinha essas... Mas depois foi tudo resolvido, mas tinha algumas coisas pequeninas. E quando eu cheguei para Portugal, eu logo fiquei grávida. E a nossa filha já nasceu cá, em Portugal.
E ela está muito orgulhosa que ela é portuguesa. Quando ela era pequenina, muita gente foi perguntar: a senhora não é portuguesa? Mas minha filha passava em frente e diz: minha mãe não, mas eu sou portuguesa, com orgulho. Ela gosta de ser portuguesa. E depois, passando um ano e pouco, minha filha ainda estava bebê, eu fui como filha buscar o filho para a Ucrânia e unimos a nossa família. A maior diferença é clima. O que eu tenho muito saudade é do meu inverno com neve, é verdade. Lá mais frio, mas o inverno mais seco e nós todos temos aquecimento central. Aqui em Portugal, tipo clima outra, mais quentinha, mas inverno é muito chuva, muita umidade e não tem aquecimento central, casa está frios. E natureza, muito diferente natureza, mas eu gosto de Portugal muito, muito bonito. Natureza muito bonita. Para mim é muitas flores, muitas árvores, tudo exótico. Eu nunca vi, muitas coisas eu vi aqui em Portugal primeira vez. Eu acho que nós fomos muito bem recebidos aqui e estamos já 21 anos na mesma zona. Vivemos nos mesmos apartamentos, até compramos já esses apartamentos onde primeiro alugamos, agora já conseguimos comprar mesmo os apartamentos. E conheço todos os vizinhos à volta e eles, como eu não tenho aqui família, tenho muitas saudades da minha família que ficou uma parte na Ucrânia e outras na Rússia, e agora portugueses, os vizinhos, os colegas de trabalho, de curso, sempre as pessoas como a minha família. O meu marido escolheu Portugal, chegou cá, foi trabalhar nas várias zonas, no mais sul, mais norte. E quando eu fui preparar os documentos para ir lá, ele ainda foi trabalhar numa zona mais norte de Quimarco. E quando eu cheguei, ele esteve cá, foi trabalhar aqui na Pedreira e por causa disso nós ficamos cá. E mais de que um ano nós vivemos com ele na Pedreira. Nós não temos, não temos casa, não temos dinheiro, e também foi mais fácil para ele ir trabalhar. Eu comecei a trabalhar numa fábrica de costura e ele trabalhou na Pedreira. E ficamos aqui nessa zona, eu gostei muito dessa zona e gosto até hoje. Eu acho que é Marco de Canaveses a cidade com muito potencial. Ele é pequenino, mas dinâmico. E agora com o presidente de Marco, Cristina Vieira, ele chegou para a frente. Tem muitas mudanças, gosto muito de ver agora o Marco novo. Em Portugal vivem muitas nacionalidades, ucranianos, russos, eu conheço muitos moldavos. Agora, ultimamente, muitos brasileiros, pessoas de Angola, de Marrocos. Isso sempre está a fazer o país mais rico, porque chega mais culturas misturadas, mais experiências, e eu acho que isto faz bem para qualquer país. A Rússia, por exemplo, no território da Rússia, também vive perto de 200 nacionalidades diferentes. Crescemos neste ambiente multicultural e eu, como acho que a maioria das pessoas gosta de viajar, gosta de conhecer as novas culturas, é bom quando pessoas de outras culturas também vêm para o nosso país, trazem experiências novas. Eu, por exemplo, alguns anos atrás fui tirar o curso português no Marco, nível 2, e no nosso grupo foi ucranianos, foram russos, moldovas, foi um senhor francês, uma senhora de Marrocos, e nós fazemos lá, no final do curso, fazemos uma festa, trazemos comidas diferentes, cantamos músicas diferentes, foi muito bonito. Eu acho que isto é muito bonito. E nessa altura, quando está na nossa terra a guerra, eu não posso não dizer nada, porque dói o coração ver isto tudo que está a acontecer na Ucrânia. Tenho muita pena que agora a Rússia tem um regime muito agressivo. O regime do Putin muito agressivo. Ninguém esperava, eu nunca pensava que isto pode acontecer. Tenho muita pena porque está a sofrer o meu país, a Ucrânia também é o meu país, está a sofrer a muita gente. Muitas cidades estão desconstruídas agora e nós não sabemos quando vai acabar esta guerra. Muita gente agora fuge, as minhas famílias, primos, minha irmã está aqui agora comigo, também fugiu da Ucrânia. Isto é muito triste. Eu acho que no século XXI não pode acontecer isto. Temos que viver todos em paz. Esta é a grande tragédia para todo mundo.
e mais para os ucranianos. Olá, meu nome é Arthur, sou brasileiro, natural de São Paulo. Eu tenho 24 anos, vim aqui para o Marco no objetivo de dar continuidade na minha carreira profissional, que eu sou jogador de futebol. Eu estou aqui há 2 anos já, aqui em Portugal. Eu tenho saudades da minha família, tenho saudades dos momentos lá que a gente tem nossos costumes, né? Lá a gente tem o costume de jogar futebol com os amigos, de se encontrar, né? De fazer churrasco, de estar com a família. Eu tenho um laço familiar bem íntimo, né? Eu, meus pais, meus tios. E isso, queira ou não, faz uma diferença, mas a gente vem aqui em busca do objetivo maior, né? E vamos pra luta. É assim que tem que ser. O que eu sinto mais falta é da minha família, de estar lá junto, dar risada, conversar sobre tudo, né? Aquelas conversas mais pessoais que a gente se abre assim com os nossos pais e tal. É isso que mais faz falta. Que eu vim pra cá sozinho, né? Então, eu particularmente eu não presenciei nenhum tipo de preconceito. Aqui, principalmente no Marco, eu fui bem recebido pelas pessoas da cidade, pelas pessoas do clube principalmente. E eu não tenho nada a falar em relação a preconceito, discriminação, não. Daqui da cidade, pelo menos, não tenho nenhuma novidade. A diferença ela é grande, você toma um choque. Assim, de primeiro momento, você toma um choque, porque de primeiro é a segurança, né? Aqui é muito seguro. Aqui você vê a segurança, você sente ela. Você pode andar aqui com celular, com dinheiro, com relógio, tranquilo. Lá no Brasil já não é bem assim. Lá você tem que saber os lugares que você vai, saber por onde você anda, tá sempre atento e essa é a maior diferença que eu senti, sabe? Uma coisa que eu senti diferença foi o frio. O frio é de verdade. Chega ali na parte em dezembro, janeiro, assim, eu amo jogar futebol, mas assim, o frio é de verdade. Machuca, mas é isso, faz parte do processo. Eu sinto que me receberam muito bem aqui, né? Principalmente o pessoal do clube, que foi de primeiro momento quem eu tive mais contato, né? E aí com o tempo a gente vai conhecendo outras pessoas, conhecendo famílias, né? Pessoas que vê a nossa situação, que a gente vem pra cá em busca do objetivo e vê que não temos família aqui e aí nos acolhem, né? Eu jogo futebol desde criancinha, eu fiz aqui vocês dizem camada jovem, mas lá é escolinha. Eu fiz bem do comecinho, joguei futsal muito tempo da minha vida, eu comecei no futsal, né? E até meu estilo de jogo é bem relacionado ao futsal também. E hoje eu tenho 24 anos, mas eu sempre procuro manter as minhas características, né? Até onde eu puder levar. A gente sempre tem sempre que ir se adaptando aqui ao futebol da Europa, à atualidade, mas a gente não pode esquecer da nossa origem e o que a gente sente que a gente é bom, né? E isso aí é bom, principalmente aqui para nós que moramos no Marco, ter pessoas de várias nacionalidades e a gente se relacionar, conhecer histórias, conhecer culturas, vivenciar, né? Procurar entender como que é na onde eles moram, sempre agrega para o nosso conhecimento, para a nossa vida, né?